Aleluia. É isso aí. Você viu que tem crente na igreja hoje aqui, né? Eu falo, quando tem uns crentes aí, o negócio vai esquentando, vai, né? O fogo arderá continuamente. O fogo do altar é para servir você, meu irmão. Você sabia disso? O altar foi estabelecido aqui como igreja, né? Foi estabelecido exatamente para atender, para mandar uma palavra, mandar uma orientação para a sua vida. Cura, restauração, transformação. Mas aí você só pega o fogo se você quiser. Isso daí é outra coisa. Como foi dito aqui pelo pastor Juliano, nós temos liberdade. A gente escolhe o caminho que a gente quer andar. E eu acho que é importante você escolher esse caminho de realização. Você olhar para a Bíblia e começar a notar como cada um daqueles homens que foram registrados lá se estabeleceram. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre Neemias. Já ouviu falar de Neemias? Neemias, esse cara aí é um cara tremendo. Então nós estamos aqui numa série Coragem para Recomeçar. Diga coragem para recomeçar. Para a gente ter essa coragem para recomeçar, tem alguns critérios e alguns caminhos que a gente vai traçar culto a culto. Se você quiser, você vai pegar, vai colocar em prática, vai usar, vai acreditar, vai tomar posse e vai realizar em nome de Jesus. Não é em nome do apóstolo, em nome de Jesus. Vai colocar as coisas para acontecerem. Então eu coloquei como tema para hoje, coragem para viver o novo. Diga, coragem para viver o novo. Quem gostaria de ter novidade de vida? Não importa, mas eu já tenho uma casa. Mas você não gostaria de ter uma casa nova? Eu tenho a minha saúde, ela não é das melhores, mas você não gostaria de ter uma saúde mais completa na sua vida? Você percebe que tem coisas que podem ser melhoradas? Tem coisas que podem ser melhoradas. Tem trabalho que pode ser melhorado, tem vida sentimental que pode ser melhorada, tem uma porção de coisas aí que pode ser melhorado. Mas para isso nós vamos ter que prestar atenção em algumas coisas e criar em nós, né, alguns anticorpos, alguns comportamentos para a gente vencer essa situação. Isso é muito importante. Então eu não vou ler a palavra direto, mas eu vou falar sobre ela e aí a gente vai lendo o versículo e tal, tá bom? Para a gente não atrasar muito. Estão dizendo que eu estou demorando muito nos cultos, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Eu não consigo, mas eu vou tentar, tá bom? Agora que liberaram ainda, né? Puxa vida, agora meu Deus. Uma pessoa falou para mim assim: o senhor deveria de pregar na África. Eu falei, por quê? Ele falou, porque lá o pessoal prega de 6 horas, de 7 horas, às vezes passa a noite inteira pregando. Eu falei, rapaz, esse lugar é meu lugar, porque quando eu começo eu tenho prazer de prosseguir. Mas eu vou tentar ser rápido aqui com você, né? Então tá aqui, coragem para viver o novo. Quem deseja viver o novo tem que ter coragem e disposição. Você tem coragem? Sim, mas você tem que ter disposição. Você tem que ir, você tem que se mover. Você não adianta falar que você tem coragem e ficar parado. Tem que ter disposição. Para quê? Para entrar no meio daquela situação, para assumir as coisas que aparecerem. A coragem é o que nos move, mas eu vou ter que continuar. Eu não vou só me mover daqui ali e parar, eu vou continuar até o fim. Porque a Bíblia diz isso: só receberá a coroa da vida quem perseverar até o fim. Será que está preparado para ir até o fim? Cutuca a pessoa do lado e fala, até o fim? Ou você vai parar na metade? Fala para ele, se ele for parar na metade, nem me chama para ir junto. Fala, nem me chama. Eu não quero parar na metade, eu quero ir até o fim. Eu quero alcançar o meu projeto e receber a minha vitória. Isso é muito, muito importante, né? Neemias mostrou que não importava e não importa a sua profissão. Tem gente que se limita. Tá bom, eu queria muito viver o novo, ter coragem até tenho, mas como é que eu vou viver o novo? Você sabe quem eu sou? Meu querido, Neemias era copeiro. Eu até de manhã comentei, falei, copeiro era igual, vamos dizer assim, um empregado doméstico com algumas qualidades mais específicas, né? Ele servia o rei, ele tinha que estar cuidando do vinho, ele avaliava se o vinho era bom o suficiente para o rei ou não, e até mesmo, uma coisa muito importante, ele era obrigado a tomar um pouco do vinho antes do rei, porque se o vinho tivesse envenenado, quem morria era copeiro. Jogo duro, né? Eu também queria ser o copeiro, queria mesmo. Já pensou?
De repente você está lá, todo bonitão, não, está aqui, ó, veio aqui a bebida, está aqui, ô meu rei, fica tranquilo, né? O pessoal gosta de falar assim hoje, né? Ô meu rei, né? Mas de repente meu rei fica aqui, aí ele fala assim, tudo bem, toma você primeiro, e está envenenado. Então, a gente percebe que era um cargo de responsabilidade, porém, ele era escravo, ele não tinha liberdade, ele só fazia o que o rei permitisse a ele. Então hoje tem muita gente dizendo aí, apóstolo, se eu tivesse dinheiro, eu ia ser um grande dizimista, se eu tivesse condição, eu ia ser um grande primiciante, se eu tivesse, sei lá, uma boa casa, eu fazia uma célula. Querido, todas essas conversas são desculpas. A gente está tão acostumado a dar desculpas, que a gente acaba não tendo coragem de viver o novo. Por quê? Porque quando você começar, Deus vai continuar. Quando você for fiel no pouco, Ele vai te colocar onde? Você começa a entender. Tem um irmão ali que é um testemunho disso, não tem? Olha lá. Ele falou assim, ó, quando ele começou, a casa dele ainda estava começando a ser construída, algumas coisas, e ele foi mudando, né? Ele foi fazendo, e ele foi completando, aí ele pôs a célula na casa dele, e a coisa foi crescendo. E hoje ele falou, ó, a casa está completa. Um dia o Fernando passou lá para consertar o pneu, e aí chegou ali, mostrou a casa, e o Fernando falou, pai, a casa dele está linda, tem um monte de coisa muito bem arrumada. E aí você fala assim, o que aconteceu? Alguém acreditou, alguém teve coragem, alguém se preparou para viver o novo. Amado, Deus nunca vai rejeitar a tua vontade. Então esqueça qual é o teu cargo, esqueça qual é a tua qualificação, esqueça qual é o teu ganho. Lembre quem é o teu Deus. Aí você vai lembrar que tudo é possível ao que crer. Você vai entrar numa dimensão totalmente diferente. E aí que as pessoas muitas vezes erram, porque ele está numa empresa e ele é o faxineiro, e ele fala assim, não tem lugar, eu sou só faxineiro, eu vou ficar lá. E ele vai ficar escondido no banheiro, aí ele fica, sabe, ele faz um pouco do trabalho, depois ele sai fora. Ele não dá valor. Não, se ele for o faxineiro, ele tem que ser o melhor. Se ele for o copeiro, ele tem que ser o melhor. Se ele for o auxiliar do escritório, ele tem que ser o melhor. Se ele for o contador, ele tem que ser o melhor. Se ele for o homem de vendas, ele tem que ser o melhor. Naquilo que cabe a ele, ele vai fazer o melhor. Por quê? Porque ele está preparando para que possa vir a viver o novo. A coragem dele ser diferente vai trazer a ele a realização. Melhor marido, melhor esposo, melhor filho, melhor pai, melhor mãe. É isso que vai trazer mudança na tua casa, no meio daqueles que estão com você. Porque mesmo que alguém não reconheça ali momentaneamente, você vai ser reconhecido de alguma maneira. Imagina que de repente você, na produção da empresa, é o que mais produz, é aquele que está além das expectativas. A pessoa, o líder lá pode não gostar de você, mas ele vai saber que ele precisa bater a cota. Ele chegar no final do mês e tem que falar, produzimos tanto, e você é aquela peça especial que tem ido além. Ele não gosta de você, mas vai te tratar bem e vai deixar você lá. Sabe por quê? Porque você está ali servindo muito bem. Quer queira, quer não, haverá reconhecimento. E aí lá na frente as coisas acontecem. Por isso que nós temos que ter coragem para viver o novo. Nosso posicionamento não é o que nós temos, é o que nós somos. Diga, não é o que eu tenho, é o que eu sou. E o que você é? Tchan, 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 tchan. Você é o melhor, irmão. Diga para a pessoa perto de você, você é o melhor. Você é especial. O Senhor te chamou pelo nome, apontou e disse, esta é a pessoa que eu quero ter na minha casa, que vai fazer a diferença onde chegar. Não, eu não me sinto assim. Se você se sente assim ou não, é problema seu, mas que você é, entendeu? Porque um dia, né, eu olhei para mim e falei, eu sou baixinho, e comecei a achar, porque meus amigos eram totalmente bem mais altos que eu. Até hoje acontece muito isso. Mas aí um dia eu estava reclamando assim, e apareceu uma pessoa mais baixa que eu ainda, e eu descobri que eu não era tão baixo. E aí eu falei, rapaz, então peraí,
A minha qualificação independe da minha estatura? Sim. Eu era chefe numa empresa, 100 e tantos funcionários, e eu era um dos mais baixos de estatura, mas todos eles respondiam a mim. Todos eles eram obrigados a chegar lá e falar: bom dia, senhor. E eu falava: pois não, as suas ordens. Aí, quer dizer, eu descobri que meu tamanho não valia nada, que valia a minha competência, aquilo que eu tinha dentro de mim. Você vai precisar entender isso. O que você tem dentro de você é uma promessa de Deus. Deus colocou sobre você uma autoridade que você nem imagina. Você é escolhido, separado, tem o amor dele, o filho dele veio a essa terra para morrer por sua causa. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E eu não estou prestando atenção. Às vezes eu começo a me sentir tão pequeno, tão frágil, que eu nem olho para todas as promessas que estão sobre a minha vida. Eu acho que não vai dar certo. E aí eu olho de repente na internet e tem um cara que começou vendendo doce, se tornou um grande empresário, está dando curso lá nos Estados Unidos. Aí você olha para outro que começou vendendo garrafinha de água e cresceu e montou uma distribuidora e etc, etc, etc. E você começa a perceber quantas pessoas saíram do nada e chegaram a posições especiais. Mas eles tiveram coragem para viver o novo. Coragem para viver o novo. Se eu começar a pegar aqui, eu sei que eu tenho muitas pessoas aqui dentro que fizeram isso. Se eu perguntar como é que era a sua adolescência, como é que era a sua juventude, como é que foi o seu começo de trabalho, e perguntar como é que você está hoje, eles vão dizer assim: nossa, passei por cada uma. Eu me desviei aqui, me desviei ali, acertei aqui, ganhei um dinheirinho aqui, usei esse dinheirinho para pagar uma conta lá, aí caí de novo, levantei de novo, venci, estou aqui hoje. E você nem percebeu que você passou todos esses anos e venceu cada dia. Você pode até não ser o cara rico, mas você está vivo e com saúde, pronto para continuar o projeto e alcançar o objetivo. Então abre o seu coração hoje, entendendo que a coragem para viver o novo não depende de Deus. Ele já está pronto para fazer o que é necessário. Não depende da pessoa que está ao seu lado, depende única e exclusivamente de você. Aponta assim, fala: ó, é você. É você que é a pessoa que vai mudar toda a história. É você que é a pessoa que vai acreditar em Deus. É você a pessoa que vai receber o poder. Foi o testemunho, a mulher saiu de casa dizendo que queria, que Deus tocasse nela, veio para cá para ser tocada. Quanto tempo fazia que eu não descia e tocava em pessoas? Quem está na igreja sabe que esse período todo de pandemia eu estava evitando isso. Mas aí o Espírito Santo falou: desce. E se ele falou desce é porque é para descer. E se ele falou toque é porque é para... Pronto, acabou o problema. Ele manda e a gente obedece. E nós precisamos estar convictos disso para tudo que nós formos fazer na nossa vida. É por isso que é importante você buscar em Deus, você querer, desejar estar em Deus, você ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas. Você tem Bíblia? Olha a boca de Deus lá estabelecida. Comece a ler e de repente vai ter palavras quando você estiver lendo que vai arder no seu coração. Você vai sentir: é comigo que Deus está falando. Está aqui tocando em mim. Ah não, eu abri assim uma vez, li um trechinho, achei meio cansativo e parei. Eu passei na rua outro dia, olhei para uma pessoa, falei bom dia. Ele olhou para mim e não respondeu, foi embora. Por que aconteceu isso? Falta de intimidade. Ele nem sabe quem sou eu. Eu nem imagino se eu vou assaltar ele ou se eu vou cumprimentá-lo. Por que ele ia responder? Agora você pega a Bíblia um dia, abre lá, lê um trechinho e quer uma resposta? Comece a ler todo dia. Quando você passa perto do seu vizinho e fala bom dia, ele responde? Sim ou não? Por que ele responde? Ele sabe quem é você. Rapaz, eu não gosto dessa vizinha, desse vizinho, mas se ele falou, eu tenho que responder que é falta de educação. Não é assim? A gente entra de repente lá na padaria, no bar, em algum lugar que cachorro, sei lá onde você costuma ir, mercadinho. Ô senhor Manuel, tudo bem? O senhor, tal. Ele fala: ó, Raio, não está bem, não. Você está acostumado, toda vez que você fala com ele, toda vez ele te responde mais ou menos aquilo. Mas ele fala com você, porque ele te conhece, porque ele tem alguma afinidade com você.
Você tem afinidade com Deus? Você pode ser errado, você pode ser um tropeço, você pode ser problema, mas se você começar a buscar em Deus, você vai começar a mudar as suas características, e daqui a pouco você vai perceber que você precisa da presença dEle para alegrar o teu coração, porque o teu coração vai ser transformado, e você vai viver o novo de uma forma sem desgaste, sem sofrimento, sem tudo isso que a gente costuma falar, né? Neemias, ele, para provocar uma conversa com o rei, ele se expôs para que pudesse viver um novo. Sabe o que acontece? Começo do livro de Neemias, lá no capítulo 1, ele fala que alguém chegou da terra dele, foi lá e contou para ele que os muros lá tinham sido destruídos, que as pessoas, parte tinha sido levado cativa, parte tinha ficado lá, e quem ficou lá agora não tinha muito bem onde morar, e além disso não tinha muito o que comer, estavam vivendo uma tremenda miséria. Aquilo bateu tão forte no coração dele, olha que coisa, bateu tão forte no coração dele, que ele pegou toda a fortuna que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha enterrado debaixo da terra, tirou o dinheiro, foi no banco, tirou o dinheiro, foi na poupança da caixa, tirou o dinheiro, e ainda pediu uns bitcoin emprestado. Foi isso? Não foi, porque não existia nada disso, e ele também não tinha dinheiro, mas ele tinha determinação, coragem. Então ele vai fazer o quê? Orar. Ele foi orar e falar com Deus, e falou para Deus: Senhor, eu não posso deixar o meu povo daquele jeito, numa pior situação, em desespero. Não tem, os muros todos caídos, as casas quebradas, não tem comida, o povo perdeu a visão espiritual, está totalmente afastado. Os sacerdotes, como não deram comida para eles, não deram nada, eles foram embora para outras terras. Os levitas também abandonaram, foram trabalhar em outras coisas, saíram de lá. E ele começa a falar com Deus, e ele pede a Deus, ora a Deus. E aí ele tem uma estratégia no coração. Ele vai até o rei, aonde ele costumava trabalhar. Só que todo dia era um hábito de manhã ele chegar e falar o que para o rei? Viva o rei, puxa, seja o seu dia um ótimo dia. Ele falava sempre umas palavras boas. E aquele dia ele entra, fala para o rei, viva o rei. Mas ele pega lá, coloca lá a bebida do rei e vai lá com um rostinho triste. E o rei olha para ele e fala: que semblante é esse aí? Que cara é essa aí? Você não está doente? Que tristeza é essa aí? Ele sabia que era perigoso. Naquela época, ninguém se apresentava na frente do rei com cara de maracujá. Ninguém chegava lá com cara triste. Eles eram realmente separados para servir o rei. É diferente de hoje, é verdade? Não é? Se fosse nos dias de hoje, acho que metade de nós estávamos mortos, né? Porque naquela época, quando alguém chegava na presença do rei com cara feia, o rei podia mandar prender, o rei podia fazer uma opção de coisas, até matar. Você já pensou? De manhã, quando você chega na empresa, como é que é seu rosto? Tem gente que você fala para ele assim: bom dia! Ele fala para você: o que é que tem de bom no dia? Não é? Você dá o maior sorriso para a pessoa assim, ele fala: tá rindo do quê? Cara, você parece hiena, não sei o que, começa a falar umas coisas feias para a gente. Agora imagina, se tivesse essa norma de procedimento, né? Nas empresas, nas casas, no meio das famílias, como é que seria isso? Ia ter um monte de gente morta por aí, né? Mas aí o rei, como ele tinha conhecimento de quem era Neemias, e Neemias chegava todos os dias feliz na frente do rei, ele tinha sempre um sorriso no rosto. Quando ele chegava lá, ele falava para o rei: viva o rei e tal, aquela coisa bonita. O rei estranhou: por que ele está triste? Você não está doente? O que está acontecendo? Quando Neemias fez isso, ele sabia que ele ia provocar o rei a conversar com ele, e ele teria agora a condição de declarar a sua necessidade para viver o novo. Muitas vezes você não percebeu. Por isso que eu comecei falando para você que nós deveríamos ser ótimos funcionários, nós deveríamos ser bons vizinhos, nós deveríamos ser bons amigos. Mas por quê? Porque o dia que você tiver um problema, as pessoas vão saber que você normalmente não é daquele jeito, e vão querer te ajudar.
Elas vão saber que você está precisando de algo, que alguma coisa aconteceu, e não vão te julgar por aquele momento, vão te ajudar naquele momento, vão te apoiar naquele momento, vão te dar toda a condição de você se levantar por causa daquele motivo. Ele aparece e vai até o rei com esse rostinho, e o rei pergunta para ele o que está acontecendo, e ele conta que os parentes dele estavam lá, estavam numa situação terrível, que o pai e a mãe dele foi enterrado naquele lugar, até o cemitério estava revolvido, estava na pior. E aí ele fala para o rei que ele queria ir lá, para fazer o quê? Para restaurar os muros, os portões. E a primeira pergunta que o rei faz para ele é assim: quantos dias? Qual é o tempo que você vai ficar fora? E ele fala o tempo, e o rei ouve 52 dias. O rei ouviu, achou até que tudo bem. Se fôssemos nós, como nós agiríamos numa situação dessa? A gente, como tem muito medo, a gente colocaria logo, né, um prazo bem grande, né? Imagina que você fosse sair daqui, fosse até o Nordeste para construir alguma coisa lá, um bairro lá, alguma coisa, e você já ia falar para ele assim: bom, vou gastar uns dias para ir, uns dias para voltar, me dá um ano, me dá 6 meses. Neemias sabia que isso ia provocar no rei o quê? Uma negativa. Ele teve coragem, determinação para falar: me dá 52 dias. E o rei aprovou, falou: 52 dias eu te dou. E aí é que ele entra completando a necessidade, falando do que mais ele precisava para fazer esse trabalho. Então, quando a gente começa a falar de mudança de vida, de viver o novo, de ter coragem para viver o novo, nós precisamos estar preparados para algumas coisas. Nós precisamos fazer escolhas, e escolhas certas. Neemias foi andando cada passo, fazendo escolhas. Ele primeiro condoeu o coração dele, depois ele preparou o que ele, com Deus, como é que ele ia fazer. Depois ele preparou a entrada dele na presença de quem podia ajudá-lo. Adiantava ele ir falar com o colega dele de trabalho? Vou falar com o padeiro, não, vou falar com o leiteiro, não, vou falar com o cara, o guarda da porta. Adiantava? Lógico que não. Mas sabe o que acontece muitas vezes conosco? A gente tem coragem de reclamar para a vizinha, a gente tem coragem de reclamar para filho, a gente tem coragem de reclamar com o colega de trabalho, a gente tem coragem, mas não fala com o patrão, não fala com quem manda, não fala com quem pode. A gente até orou, mas não se preparou. Ele orou, pediu a Deus, Deus deu a estratégia, ele foi diretamente em quem podia mudar todas as coisas. Quem que você está procurando para compartilhar o sonho, o projeto? Está falando com tanta gente, meu irmão, mas não está falando com a pessoa certa. Desse jeito não há realização. É hora de você mudar o seu enfoque. Ele mostrou isso para a gente. Então, quando a gente fala de escolhas, eu vou selecionar as escolhas que Neemias passou para tentar explicar para você. Neemias escolheu ter coragem para viver um novo em sua vida. E aí a primeira escolha que ele fez foi acreditar. Diga acreditar. Você tem acreditado nas promessas de Deus para a sua vida? Não, acreditar não é assim: ai que legal. Não, acreditar é quando você toma para você, põe aquilo dentro do seu coração, e as suas ações vão ser sequenciais àquilo que você acredita. O caminho para você projetar vai ser aquilo que você acredita. Se você tiver esse tipo de comportamento, tudo dá certo. Olha, Neemias capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então teme muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas ao fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? O rei falou: o que esse cara quer? Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença,
peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Você veja a posição dele. Ele acreditou. Quando ele orou e Deus falou com ele, ele acreditou. Ele acreditou tanto que ele correu aquele risco que eu falei, de se apresentar ao rei com uma cara meia estranha. E aí quando o rei pergunta para ele o que estava acontecendo, ele começa a contar o quê? Não, sabe o que é? Eu tenho um sonho. Como eu sou muito crente, eu tenho um sonho e tal. Não. Ele foi logo no sentimental do rei. Ele foi lá falar o quê? Se o lugar do sepulcro dos meus pais está totalmente quebrado, destruído. Quando você vai procurar alguém que tem capacidade, seja um dono de uma empresa, ou um cara da prefeitura, ou sei lá, alguém que tem mais que você precisa lembrar dessas coisas. Você vai colocar essa pessoa para participar do seu projeto, você tem dois caminhos: ou ele tem algum interesse, você tem que atingir o interesse dele, ou você vai tocar no sentimental dele. Criança vai até o pai, chega no pai, vai pedir para ele dinheiro para comprar alguma coisa. Ele chega lá e fala assim: ô velho, dá uma grana aí que eu vou torrar. Você dá dinheiro assim? Dou nada, né? Não vou dar. Agora ele chega lá e senta do seu lado, faz um carinho, começa a conversar contigo e lança. Sempre tive o sonho, a vontade de ter isso, aquilo e tal. Lembra que o senhor falou para mim um dia a gente podia e tal? Apareceu agora, o vizinho está vendendo videogame. Vem agora aí. Aí o pai fala: não, filho, sabe o que está acontecendo? Pai, outra oportunidade igual essa acho que a gente não vai ter, porque o cara está metade do preço. O pai coça a cabeça, faz as contas sem falar, e aí ele já pensa: vou tirar o dinheiro de tal coisa, não vou comprar o pneu do carro agora e vou dar o videogame para esse menino. Porque veja bem, ele tem razão, o preço está bom, é do vizinho, é conhecido, é fácil e, né, simplifica a história. Tocou no sentimental. Você percebe que tem horas que nós precisamos de coragem, mas precisamos acreditar. Se você não acredita no projeto, você não vai além. Foi tão interessante porque ele fala aqui: e disse ao rei, se é do agrado do rei. Novamente ele está fazendo o quê? Mexendo com os sentimentos do rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença. Ele sabia que era aceito. Ele não tinha sido virado o copeiro dele no dia anterior, porque lá para ser alguém assim, num trabalho íntimo do rei, tem que ter confiança, ou seja, faz tempo. Então se é do agrado, se o Senhor me aceita na tua presença, peço que me envies. O Senhor me envia, eu não vou, o Senhor me envia. E aí ele inverteu a colocação. Não é assim: e eu peço que o Senhor me deixe ir. Espera aí, você está querendo pedir para sair? Qual folga a sua? Não, o Senhor me envia, porque eu vou debaixo da sua ordem. O rei até se sente mais rei, não é? O pai até se sente mais pai. Pai, se o senhor achar por bem, eu queria ir na casa do Joaquim, mas eu sei que é longe e talvez, se o senhor me levasse, não haveria risco nem perigo, o senhor me veria onde eu estou. Aí o pai fala: é isso mesmo, eu vou levar, porque eu estou de olho nele, sou esperto. Você já está dentro do carro indo para a casa do Joaquim. Você começa a entender que certas palavras bem utilizadas, elas declaram aquilo que você acredita, aquilo que você entende que é importante. A esposa, quando vai pedir coisas para o marido, né, tem a hora certa, não se entra na hora errada, sai confusão, não é assim? Olha como o rei muda aqui: peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Não ficou até simples? Neemias só ia até lá para construir os muros todos, levantar os portões, colocar ferrolho, arrumar. Não parece simples? Eu falo assim: só me leva até lá, porque eu só vou construir uma casa. Você fala: como é que é? Só vai o quê? Construir uma casa? Vou construir um bairro. Imagina, meu irmão, ele fala de uma forma sensível, uma forma suportável, uma forma participativa. Por que ele faz assim? Porque ele acreditava que ele era capaz de fazer. Mas espera aí, esse copeiro aqui
Ele era copeiro ou era construtor? Pelo que eu sei, ele era copeiro. E como é que ele se dispõe nessa coragem de tomar essa atitude? Ele teve coragem de pedir ao rei, acreditou que reconstruir os muros era a sua missão. Era a sua missão. Quando você acreditar que Deus te deu uma missão, você faz, você realiza, você estabelece. Você acha que eu virei pastor porque eu acreditava que eu deveria ser pastor? Se você me perguntasse naquela época, 20 e poucos anos atrás, bom, quando uma missionária lá, ela chegou lá e disse assim: você vai ser pastor e vai cheirar a ovelha. Eu falei: você está enganada, você não sabe o que está falando. E ela falou assim: que é isso? Eu falei: que é isso você nem me conhece, agora você vem jogar essa praga em cima de mim? Ela deve ter pensado: esse cara é doido da cabeça. Eu falei: eu nasci para ser um executivo, estou trabalhando, estou já praticamente nesse caminho, e depois vou montar uma empresa. Então a senhora não me leve a mal, a senhora não sabe nada. Ela falou para mim assim: daqui a um ano a gente se encontra. Eu falei: eu não vou me encontrar com a senhora, não tem esse perigo. Ela falou assim: Deus vai preparar. Eu falei: não vai preparar nada. E o pastor, que era meu amigo, que tinha amizade com ele, eu fui na casa dele lá no tal do churrasco. Ele falou: Marcos, calma, já que entrou no meio, tipo, peraí, só faltou falar assim: quem é homem cospe aqui, aquelas coisas. Ele ficou no meio ali, né, dividindo. Calma, Marcos. Ela falou: calma não, quem é essa mulher aí? Quem é essa mulher? Eu falei assim: é uma missionária. Eu falei: e eu com ela? Você é meu amigo, a gente é amigo, eu não conheço essa mulher, não sei nem quem ela é. Ela veio aqui enfiando o dedo no meu nariz, dizer para mim que eu vou ser pastor. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem um ano depois ela me encontra, e eu já estava trabalhando para Jesus. Aí ela falou assim: a gente pode conversar? Eu falei: melhor não, estou com uma vergonha. Estou com uma vergonha, não quero conversar não. Acaba com você, irmão. Quando Deus começa a estabelecer a missão, o teu coração começa a ser transformado. Você começa a ter desejos sobre aquilo. Pensa um pouco. Os pais de Neemias estavam vivos? Não, ele falou: os sepulcros dos meus pais. O que é sepulcro? Túmulo, morte. Já estava embaixo da terra, e a terra estava toda bagunçada. O que ele ia fazer lá? Ele estava indo lá para tentar restaurar a vida das pessoas. Era um propósito de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu era jovenzinho, comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu fiz uma conta naquela época, né? 30 mais 14 dão 44. 9 vezes fora. Eu falei: não, vou dar uma quebra, né? Eu falei: com 45 anos eu estou aposentado. Eu não quero nem saber. 45, aposentado, vou viver com a minha família e tal. Mais adiante eu falei assim: para cada filho que eu tiver, eu vou ter um imóvel. Então quando eu casei e tal, não sei o que, a gente comprou lá, o sistema financeiro, comprou a casa, está pagando. E aí veio o Henrique, e eu fui e comprei a chácara, que depois eu acabei dando para a igreja, está lá em Atibaia, né, o terreno lá da chácara. E aí eu comprei aquilo. Quando nasce o outro, eu comprei uma casinha na praia. Na minha ideia estava indo tudo perfeitamente, tudo bem direitinho. Eu estou indo no caminho certo, conforme eu programei, está acontecendo. Conforme Neemias tinha programado no começo da vida dele, ele já era copeiro do rei, ia morrer dentro daquele palácio, comendo do bom e do melhor, ficando lá protegido. Se ele não fizesse nada de errado, ele ia até o final da vida vivendo bem, sem problema nenhum, ficava lá tranquilo. Mas aí Deus encontra ele, faz o quê? Muda tudo. Não, você vai lá falar para o rei que você quer ir lá e reconstruir os muros de Jerusalém, quer restaurar os muros, vai querer. Na verdade, a gente fala restaurar os muros, mas era muito mais do que restaurar os muros. Porque quando ele foi lá, ele chegou lá, ele não só restaurou os muros, ele tratou ali os sacerdotes, ele tratou os levitas, ele tratou o povo, ele tratou os magistrados, os ricos, ele colocou cada um no seu lugar. Os ricos estavam tirando proveito daqueles que eram miseráveis, e ele foi lá e disse para eles: negativo, isso está errado. Mudou tudo. Ele trouxe de volta toda a estrutura. Para quê?
para que eles voltassem a estar na presença de Deus. Quando eu olho para mim, aconteceu coisa similar. Deus deu um propósito, começou a mexer. Quando eu vi, nós mudamos tudo. Não tem mais. A chácara eu dei para ficar para a igreja. A casa da praia nós vendemos. Fomos ficar numa casa só aqui mesmo. E acabou. E o nosso tempo está aqui. E eu ia me aposentar com 45 anos. Hoje eu tenho 62. E olha eu aqui, domingo de manhã, domingo à noite. A mudança que vem, ela não vem porque é assim, julgo. Ela vem porque traz um prazer no seu coração, traz alguma coisa nova. O coração de Neemias estava tendo prazer, determinação. Deus espera que você comece acreditando no potencial que Ele já deu a você. Eu olhava para aquilo, eu não entendia, porque eu não fui coroinha, eu não fiz nada. E na verdade, eu era um homem de vendas, com uma visão um pouquinho distorcida, tipo, fazer negócio, acabou, estou aqui, ganha prêmio, atinge objetivo, é isso mesmo, fechado. E de repente Deus fala, não, você está amando de forma errada, você está fazendo de forma errada, você tem que gostar de pessoas, abençoar pessoas, ajudar pessoas. A minha visão era assim, eu sempre que eu for abençoar uma pessoa, eu tenho que ganhar uma comissão, uma participação. E isso, ele falou, não é assim que funciona. Como o pastor Juliano falou, melhor é dar do que receber. Eu falei, Senhor, esse negócio está fora do meu projeto. E ele quebrou o meu projeto, desmontou ele inteirinho. Mas ele mostrou assim, fica comigo, que se você ficar comigo, eu te levo a lugares que você nunca foi, e eu te dou o que você nunca teve. Fica comigo, fica em paz. Tira essa preocupação do seu coração. O seu descanso não é aqui, seu descanso é lá em cima. Pretenda descansar quando você morrer. Agora você dá umas quebradinhas de galho, dá uma viajadinha, volta, mas descanso mesmo é só lá. Na hora parecia loucura. Eu tenho certeza que Neemias teve uma mudança de orgulho, de prazer no coração dele, que ele não ficou mais preocupado. Por que ele não ficou preocupado, sabendo que ele podia morrer? Porque quando ele foi montar os muros, ainda tinha gente lá que não gostava dele, porque gostava daqueles muros quebrados, gostava daquele povo dependente, daquele povo na pior. Só que ele sabia que ele estava lá para restaurar, para restabelecer. Você tem os dons de Deus colocados na sua vida, e não está usando tudo que tem, irmão. Fala para a pessoa perto de você, você não está usando. Tem muita coisa que você tem e não está usando. Você é capacitado. Enche a bola dele agora, você é capacitado. Você é poderoso, tremendo, porque você está em Deus. Sabe, mais ou menos, coisas que a gente não presta atenção, mas a gente tem o celular. Eu estava até comentando de manhã. Quem tem um bom celular? Aquele que só faz ligação. Ninguém mais tem, né? Ninguém mais quer. O celular, acho que a última coisa que ele faz é ligação. É ou não é? Você entra nas mídias sociais, você entra no WhatsApp, entra no Facebook, entra tudo aqui é coisa, Instagram e blá blá blá, né? E você vai entrando e vai aqui, aí você faz compra com o celular, você faz tudo isso. Agora, é só isso que ele faz? Ou ele faz muito mais coisas? Se eu tirar de você só a internet e deixar, ele não tira fotografia? Ele filma? Ele faz uma porção de coisas. E às vezes as pessoas compram um celular bonito, caro, mais para mostrar para os outros do que realmente para usar. Compra, qual o micro que você gosta? Apple. E você usa o quê? Eu escrevo uma carta de vez em quando. Ele está com o melhor equipamento, mas ele não usa equipamento. É ou não é? Você é o melhor equipamento, só está precisando ser usado. Você tem tudo que Deus já colocou na sua vida, irmão. Como é que você quer falar que você tem baixo astral, está down, que você tem isso, tem aquilo? Se você prestar atenção, você é escolhido de Deus para fazer coisas tremendas e nem percebe. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso, Deus nos deu dons naturais. Você repara que tem pessoas que elas fazem muito bem alguma coisa? Quer ver? Tem aí uma franquia que acho que é bolo da vovó, um negócio assim. Como é que chama, Juliano, você lembra? Uma franquia de bolos.
casa de bolo, bolo da vovó e tal. Saiu lá em Minas, ou Minas não, foi em Mato Grosso, sei lá. E aí a pessoa de repente era uma senhora que fazia bolo para a família, mas fazia bolo muito bem, bolo desses caseiros, não era aquele bolo cheio de cremes, nada, bolo comum. E ela começou a fazer, aí um parente foi lá e falou: pô, por que a senhora não vende isso? Ela falou: vender como? Porque na cabeça dela ela fazia para eles comerem. Aí alguém pegou e começou a vender na vizinhança. Aí alguém mais esperto puxou lá a franquia, estabeleceu, e de repente, segundo o que falo lá, tem acho que é 370 lojas. O bolo da vovó está em 370 lojas. Essa vovó tinha mais para oferecer ou não tinha? Olhando para ela, era só uma vovó boazinha que fazia o bolo de milho, que fazia, sei lá, os bolos aí, aqueles comuns, bolo de maçã. Aí de repente, você descobriu que não, que o que ela tinha era muito mais. Ou, se você olhar para você, você vai perceber que o que Deus tem na sua vida é muito mais. Talvez você tenha um coração voltado para pessoas, talvez você tenha uma capacidade para números, talvez você tenha a capacidade para cozinhar, talvez você tenha capacidade para outras coisas. E muitas vezes você não percebe tudo isso e deixa parado. Agora pega uma capacidade dessa e soma os dons espirituais. A pessoa se torna imbatível. Você começa a crescer e não tem como segurar. Por quê? Porque é uma liberação que você recebe através de Deus. Deus olhou para Neemias e falou assim: eu não preciso que ele seja construtor, eu preciso que ele seja obediente e corajoso. Ele obedeceu, ele foi para lá, e lá ele começou a trabalhar o que era necessário. Ele só precisava acreditar. Fala para o mundo lá, você acredita? Segunda escolha que Neemias fez: se preparar. Lá no versículo 6 fala assim: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que se me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Veja, o rei perguntou para ele o que ele precisava, o que ele queria. Ele falou: eu queria ir lá reconstruir. Ele falou: ah, tá bom, e quantos dias você fica fora? Ele falou: 52. Poxa, 52 não é um prazo grande. Tá bom, eu vou te enviar. Ele falou: rei, só que é o seguinte, já que você vai me enviar, eu preciso de autorização para passar em cada cidade, cada divisa que tiver. O rei falou: tá certo, né? Dá a carta para ele. Ah, rei, já que o senhor vai me dar a carta para passar, sabe que é longe, quando chegar lá eu vou ter que reconstruir, o lugar lá está muito miserável, preciso de madeira, preciso de cimento, preciso de, vamos usar a linguagem de hoje, de revestimento, de cimento e cola, preciso, sabe? Aí ele vai, e o rei falou: tá certo também. Conclusão, ele sai de lá, não só autorizado, mas diz que com ele estavam o quê? Os chefes do exército e cavaleiros. Ele foi protegido dali até chegar lá onde ele tinha que ir, com toda a matéria-prima que ele precisava. Porque ele fez o quê? Ele se preparou. Ele não chegou lá, caiu de paraquedas. Quando alguém pergunta para você, imagina assim, eu gosto de brincar com isso, imagina agora desce aqui o anjo do Senhor, o querubim dos querubins, aquele que dá ordem em tudo, e vira para você e fala assim: o que é que você precisa? Fala agora. 3 segundos, vai. Já passou, você não falou nada. Já subiu, olha ele, foi embora. Acabou de subir. Você não falou nada. Sabe por que você não falou nada? Porque você não estava preparado. Se você tivesse preparado, você ia falar assim: eu quero ser curado de tal coisa, ou eu preciso da minha casa, ou eu preciso da restauração da minha família, mas 3 segundos você já tinha falado que você precisava, mas você não estava preparado. É por isso que nós temos que orar e começar a reconhecer
qual é o nosso projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Quem tem um projeto de vida, levanta a mão. De verdade, não estou brincando. Olha que o anjo está aí do lado. Tem gente que está levantando a mão assim. Deve ser um grande projeto, não é verdade? Quem tem um projeto médio está aqui. Quem tem um projetão já preparado está assim, né? Já está falando, olha aqui, ó, tem um projeto. A grande verdade é que se eu não me preparar, se eu não orar por aquilo que eu almejo, se eu não escrever em algum lugar, eu começo a perder a referência. Perco. Eu começo a achar que é bom aquilo, mas daqui a pouco quando eu vou pensar, eu falo, acho que não é tão bom assim não. Tem coisa melhor. E quando você dá essa titubeada, você muda na sua cabeça, você já enfraqueceu o projeto. Quando você tem um projeto, ele tem que estar em você. Aquele que você fala assim, sábado nós vamos para a praia. E quando amanhece o sábado está chovendo, o que é que você faz? Vamos lá. Que é isso com essa chuva aí? Vou nada. Mas se você já orou, tem um projeto, o que é que você faz? Você vai lá, ora e fala, Senhor, eu estou indo para a praia. O Senhor manda essa nuvem para outro lugar, em nome de Jesus. Porque o Senhor sabe que eu levei todo esse tempo, eu orei primeiro, o Senhor falou, pode ir, eu estou indo. Sai nuvem. E aí você vai começar a conhecer o poder de Deus. Quando nós fazíamos encontro de jovens, e eu participava com eles aí lá no começo, várias vezes a gente chegava nas chácaras, e quando chegava lá estava chovendo. E a primeira coisa que as pessoas falavam era assim, deu ruim, poxa vida, Deus não gosta da gente. Falei, cala a boca, parou, faz diferente. Dá as mãos aí, vamos todo mundo lá para fora. Mas ainda está garoando, todo mundo para fora. Aí dá a mão, faz um círculo. Agora nós vamos orar, nós vamos clamar. Senhor, esta noite para nós, se chover ou não chover não faz diferença, mas amanhã cedo vai ter que amanhecer fazendo sol. E a gente orava junto, sabe o que acontecia, irmão? Amanhecia fazendo sol. E aí os jovens vinham tudo lá e falavam assim, como é que conseguiu, como é que foi, Você estava junto, foi exatamente daquele jeito. Nós oramos e Deus respondeu a oração. Isso é estar preparado. Quando você está preparado, você não gasta a sua saliva com reclamação, você gasta a sua saliva com oração, com clamor. Quando você está preparado, você conhece o tamanho e o poder do seu Deus. Quando você está preparado, você não se intimida porque as pessoas lá fora estão falando mal ou qualquer outra coisa. Você está pronto, né? Neemias se preparou, caso o rei perguntasse alguma coisa para ele. Por isso que ele foi falando. O rei foi falando para ele o que ele precisava, ele foi respondendo. Agora, será que nós estamos preparados para isso? Ou será que nós estamos, como eu brinquei agora há pouco, se o anjo aparece aí, vem justo Rafael ou Miguel, você gosta mais de Miguel? Vem o Miguel aqui, querubim. O que você fala para ele? Dá para o senhor voltar amanhã? Eu vou preparar. Não é assim que a gente faz? Você já reparou? Às vezes a gente chega em casa, vai conversar o casal, fala assim, para onde você gostaria de ir? Aí o marido pergunta para a esposa responde assim, para onde você gostaria? O que aconteceu? Ninguém sabe para onde vai. Porque se de repente, naquela hora, o marido chega para a esposa e fala assim, para onde você gostaria de ir? O que você falaria? Cancún. Resolveu. Agora azar dele, quem mandou perguntar, vai ter que arrumar grana e pagar. Não é assim? Tem uma palavra, eu acredito nisso. Quando você começa assim, você acha, a gente vai para Serra Negra ou vai para Atibaia? Não, o que você acha de a gente ir para Suzano ou para Diadema? O que você acha de a gente ir para Mogi das Cruzes? Acho que até Deus falou assim, vou dar um tempo para ver onde vai parar isso. Onde esse cara vai parar? Acho que, quer ver? Não vai nem sair de casa, vai ficar lá mesmo. Essa é a verdade, amado. Quando nós tivermos propósitos, Deus vai poder responder para você. Você se prepara e Ele estabelece. Sem propósito, sem estabelecimento, né? É muito importante você colocar isso no seu coração. Nós estamos falando aqui de coisas, às vezes brincando com você, trazendo, mas é sério o que eu estou falando, tá? Apesar de eu ficar meio palhaço, mas é para você pensar, é para você colocar em prática, é para você mostrar dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro daquilo que você tem como projeto, aonde você quer chegar. Não permita
que as coisas fiquem perdidas. Se prepare, se estabeleça. Neemias poderia ter se conformado em apenas estar servindo dentro do palácio, sabendo que o seu povo estava na miséria, total miséria. Mas ao invés disso, ele se preparou, né? Então é tempo de você se estabelecer no preparo. Diga: a partir de hoje eu vou arrumar um caderno. Assim é moderno, né? Então pega um iPad, pega um celular, né? Porque a gente que é mais antigo, né, irmão? A gente pensa logo no caderno. Mas pega qualquer coisa, escreva. Você sabe quando você escreve, você grava 2 vezes, né? Você grava no seu cérebro, grava no seu coração e fica lá registrado. Coloque esse papel num lugar visível, aonde você veja todos os dias. A não ser que você não queira que alguém veja, né? Se você for arrumar treta em casa, não faça isso. Mas se não, coloca lá de pendurado no seu espelho, um lugar que todo dia você vê e não perde o objetivo. Vou me preparar para tal coisa. Sabe por quê? Porque todo dia você vai olhar, vai lembrar de um detalhe e vai escrever naquele papel: falta isso aqui, ó. Eu não pensei nisso aqui. Eu não pensei no dia de... Sabe? Tá tudo certo para viajar? Tá. E onde fica o cachorro? Onde fica? Quem é que vai ficar com o cachorro? Não é assim? Já vou procurar uma vizinha, fazer amizade, conversar com ela. Ó, a vovó, a titia, o nonó, bebê. Vou achar alguém aí. Alguém vai ficar com esse cachorro miserável. Ele não vai ter que dar trabalho, né? Não, pode levar, você vai ter que pagar mais coisas. Então nós não estamos numa fase de jogar dinheiro fora. Então vamos resolver. Quando a gente entende isso, a gente vai colocando mais um detalhe, até que fecha todo o circuito. Estou preparado, nada vai ficar fora. Isso aqui já está premeditado de valores, né? E às vezes a pessoa nem percebe que ele tem capacidade de fazer. Eu lembrando aqui, eu estava falando com você, está lembrando a primeira vez que eu fui para Israel. E eu cheguei lá, né? A igreja na época era a igreja até pequena, não foi nem a igreja grande. Uma igrejinha tinha 200 cadeiras. O pessoal se juntou e pagaram lá a viagem, pagaram as despesas, deram dinheiro, tudo. Era assim, foi fantástico. E aí eu chego lá e estou no grupo. E aí tinha uma senhora lá, e eu vi a senhora bem já mais de idade que eu, e ela estava lá toda feliz e tal. E eu falei para ela assim: é a primeira vez que a senhora vem para cá? É aquela cara, a gente quer chamar uma conversa, a gente acha, é a primeira vez. Ele falou: não, acho que era a 8ª ou 9ª. Vamos falar, 8ª vez? Eu falei: Assim, eu vim porque o pessoal da igreja pagou, né? E tal. Ela falou: não, eu venho porque eu me preparo para isso mesmo. Eu falei: rapaz, a mulher deve ser dona de empresa. E qual é a sua atividade? Sabe? Eu sou empregado doméstica. Até outro dia eu estava trabalhando numa empresa, num bom cargo, ganhando um bom salário, e eu nunca tinha ido para Israel. Chego lá, encontro a mulher, fala que ela foi 8 vezes e ela é empregada doméstica. Falei: peraí, como é que é esse negócio? Como é que a senhora consegue isso? Ela falou assim: eu me preparo, eu faço projeto, eu começo a pagar e vou pagando, tal. E aí eu vou viajar. Eu viajo e já começo a pagar a próxima. Eu parcelo isso em 24, em 20 vezes, vou indo. No máximo, a cada 18 meses, 2 anos, eu estou viajando para Israel. Você não vai porque você... Aí fala umas palavras que eu não vou falar. Vai me desmoralizar. E aí eu fiquei assim, eu falei para a bispa, eu falei: olha, continua a conversa aí, eu vou para lá. Porque é vergonha. Ela ganhava 2 salários mínimos na época, não, nem 2, acho que é 2 brutos, tinha que tirar lá os negócios, dava 1,5 mais menos de dinheiro. Naquela época eu ganhava quase 18 salários mínimos, 19 salários mínimos mais ou menos, e eu não conseguia, eu não fui lá uma vez, e a mulher já tinha ido 8. Sabe o que quer dizer isso? Qual é o teu propósito? Quando você tiver um propósito, você vai. Quando você tiver um propósito, quer ir para Cancún? Vai para Cancún. Quando tiver um propósito, eu vou. Porque você não vai precisar chegar lá e falar assim: me dá todo o dinheiro e vou. Não. Eu vou começar a juntar, estabelecer, fazer coisas, guardar, preparar. Vou marcar mais ou menos uma data, vou colocar o projeto, vou começar a estabelecer. É o terceiro item. Terceira escolha: tenha atitude. Fala para a pessoa lá: tenha atitude. Preparar, tudo bem, está no papel. Mas agora eu preciso ter
atitude. Capítulo 2, versículo 11: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Depois de se preparar, Neemias tomou a atitude de avaliar cada detalhe do propósito a ser realizado. Agora a atitude dele era conhecer não mais a distância. Ele sabia que o muro estava quebrado, ele sabia que o portão estava quebrado, mas ele não sabia o quanto estava quebrado, aonde estava quebrado e como ele poderia ou precisaria fazer para restaurar. Então ele sai de noite, sem falar nada para ninguém, pegou mais algumas pessoas e falou: vamos até ali. Eles foram atrás dele. O que ele vai fazer? Ele falou nada. Ele identificou. A atitude dele agora era conhecer em loco, é conhecer de perto, é saber exatamente o que estava acontecendo e o que ele ia ter que fazer. Neemias teve esta atitude para não ser surpreendido mais adiante, e assim se estabeleceu com coragem para viver o novo, né? Neemias não murmurou em meio à dificuldade. Sua atitude foi de avaliar e conhecer em detalhes o que teria que ser realizado. Muita gente, sempre quando chega na situação, na hora de fazer, ele se desanima. Quando vem uma dificuldade, ele monta alguma coisa, vem uma dificuldade, ele se desanima. E isso quer dizer o quê? Que ele não conhecia, que ele não teve uma atitude de avaliação, de acompanhamento, de conhecer o que ele está fazendo. Ele se preparou teoricamente. Tem uma época que eu montei uma empresa junto com 3 amigos, e na reunião que a gente fazia, tinha um deles que a gente revendia um produto, e um deles queria produzir aquele produto. Então ele fazia conta: olha, nós estamos comprando aqui, e daí eu vou vender, e nós ganhamos só tantos %, mas se a gente tivesse uma máquina, e a gente produzisse, e a gente fizesse isso, e a gente fizesse aquilo, aí a gente ia ganhar o dobro. Eu olhava para ele e falava assim: muito legal essa ideia, no papel, porque quando você trouxer isso para a verdade, você tem que ter funcionário, você tem que ter todos os turnos trabalhando, você tem que ter matéria-prima, você tem que ter estoque, você tem que ter pagamento de impostos daquilo que você está gerando. E ele falava para mim: pô, cara, você é problema, hein? Eu falei: eu não sou problema, eu sou solução. Eu sei o que você não sabe, estou aqui te mostrando. E aí ficou aquela situação. Passou um tempo, a gente acabou desfazendo, cada um foi para um lado por causa dessas ideias, e ele cismou de montar. Montou e quebrou mais na frente. Por quê? Porque a atitude de conhecer o que você está fazendo é mais profunda. Ele sempre foi homem de vendas. Eu fui formado na área de custos, formação de preço de venda, de acompanhamento de produção e outras coisas. Então ele falava simplesmente daquilo reto. Eu falava para ele como chegar naquilo. Quando você tiver uma atitude de conhecer os detalhes, você não vai ser pego de calça curta, você não vai voltar atrás, mas você vai atingir objetivos. Há pouco tempo uma pessoa falou assim: ele é pastor de outra igreja. Ele falou assim: eu estou tendo lá problemas com membros, e assim, assado e tal. Eu falei: mas você não é pastor? Ele falou: sou. Esses problemas são naturais, vem junto com as pessoas. Você trouxe as ovelhinhas? Trouxe. Junto com a ovelhinha vem a mosquinha, junto com a mosquinha vem também o barrinho, vem também a sujeirinha, vem tudo, filho. Depois a gente lava a ovelha, cuida dela, põe ela no aprisco, dá comida e tal. Falou: pô, eu não sabia que era assim. Eu não sabia, mas é assim. É assim que funciona. Quem tem filho, ele só tem dias de tranquilidade? Ou ele tem dia de agitação? Dia de agitação. Porque quando ele é pequenininho, às vezes ele pode engasgar, mas quando ele cresce, ele começa a ter vontade própria. E aí? Minha mãe falava assim: cada ano que passa fica mais difícil de lidar. Mas por que fica mais difícil? Porque eles começam a ter opinião própria. E aí eles vão começar a ter identificação daquilo que eles vão aprendendo. Não é só você ensinando, ele vai aprender com a televisão, vai aprender com o amigo, vai aprender. E você tem que ir lá do lado para poder ir aparando as arestas, para ele não se perder no meio de tanta informação.
Quando nós entendemos isso, a gente fala: peraí, se eu tiver entendimento, eu não vou ter sofrimento futuro, porque eu sei o que é, eu conheço o que eu estou lidando, eu sei o que eu estou fazendo. Pode ser empresa, pode ser família, pode ser o que você quiser. Você precisa ter atitude de conhecer, de saber. Quantas vezes nós estamos vendo hoje relacionamentos dando problema? Mas por quê? Porque mal conheceu, já casou, já ficou e não houve o tempo do namoro. Namoro que a gente fala não é sexo, namoro que a gente fala é conversar, é entender o que pensa, o que gosta, lugares, projetos, até projetos de vida. Já pensaram nisso? Aí dá errado, aí quer separar, aí começam as brigas, aí não tem entendimento. Mas por quê? Porque faltou uma parte, a atitude de conhecimento. Sim ou não? Vocês ficaram tão quietos agora que eu fiquei assustado. O pastor Henrique, marca isso daí nos casais para falar. O casal quer aprender mais. Quando aquele povo saiu do Egito, eles vieram com a proposta: Deus vai tirar vocês do Egito e vai levar vocês para Canaã, a terra que mana. Mas entre o Egito e Canaã tinha um caminho. Quando eles saíram, passaram no meio do mar, entraram lá no deserto, eles já começaram a reclamar: mas como é que a gente vai comer se aqui não tem comida? Aí Moisés orou, caiu a comida do céu, mas eles já estavam reclamando. Aí eles ficaram bravos: não tem água, vamos voltar, esse negócio não está legal, vamos voltar para nossa terra, vamos voltar para o Egito. E aí Moisés toca na rocha, sai água da rocha. Eles foram reclamando e querendo matar Moisés o caminho todo. Levaram o castigo, os 40 anos, ficaram no deserto. Mas por quê? Porque eles não prestaram atenção em nada do que foi falado. Eles não tiveram a paciência de entender o processo, para não entrar na depreciação. Eles começaram a entrar na reclamação e acabaram mandando os espias e enxergando o quê? Uma terra boa ou uma terra ruim? Ruim. A terra era deleitosa? Sim. A terra dava bons frutos? Sim. A terra era uma terra produtiva e de futuro? Sim. Mas tinha gigantes. Mas eles saíram lá do outro lado do Egito e todo aquele exército do Egito morreu na mão de Deus. Por que esses gigantes iam vencer agora? Falta de atitude, de conhecer. Se eles parassem para prestar atenção, como eles não fizeram, o que aconteceu? Só entrou Josué e Calebe. O resto dos líderes que foram, tiveram que morrer no deserto. Nós precisamos entender isso. Nós vamos nos preparar, vamos ter atitude para conhecer os projetos de Deus para a nossa vida. Qual é o seu projeto na vida espiritual? Um por vez, vocês falam tudo junto, eu não consigo entender. Qual é o seu projeto de vida na área espiritual? O que você pretende daqui a, sei lá, um ano? Você já pensou nisso? Será que você vai ser a nova missionária, o novo pastor? Você vai ser a pessoa que é líder do social? Você vai ser a líder das crianças? Você vai ser talvez o apoio do pastor Fábio aqui no louvor? Às vezes o pessoal pergunta pra gente, fala assim: mas não tem lugar aqui na igreja, por exemplo, a banda é a banda, a dança é a dança. Não, ao contrário, eles estão sempre procurando pessoas que queiram participar, mas não participar só do oba-oba, que faça parte da oração, que faça parte do preparo, que faça parte das atitudes, que esteja junto com tudo, e não só simplesmente: eu vou aí que eu vou cantar, eu vou aí que eu vou dançar. Aqui não é barzinho para tocar e cantar, aqui é igreja. Você ora primeiro, você busca o Senhor, você coloca sua vida no altar e depois você começa a participar. Então, qual é o teu projeto para a tua vida espiritual? Não, mas porque sabe o que acontece? Eu sou casada, célula, mas de noite meu marido está em casa, de tarde, na casa de outra pessoa. Pensa um pouco, quanta coisa você pode fazer. Olha lá, o pastor Henrique está tratando com os casais. Por que você e seu marido não podem fazer parte dos casais? Não só para assistir, mas para ser um dos colaboradores, para estar junto. Pensa um pouco. Depois vem a reclamação quando as pessoas não estão muito bem. Quarta escolha: unidade. Diga unidade.
Unidade é um negócio bom, hein? Quando você tem uma pessoa que verdadeiramente pensa como você e quer compartilhar daquilo que vocês estão projetando, essa unidade faz essa diferença. Olha, Neemias 2,16: e não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém? Ela está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Ele fala: vocês estão tudo vendo, vocês estão participando, vocês estão vendo o que está acontecendo. Agora chega a hora de nós tomarmos uma atitude. Mas ele fala de uma forma mais forte, quer ver? Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Quando você vai trabalhar pela unidade, você precisa mostrar para eles por que eles vão trabalhar pela unidade. Qual o motivo? De manhã eu dei o exemplo de ter trazido a igreja para cá. Nós ficamos lá mais de 15 anos, né? E 15 ou 16, nem lembro direito, mas estávamos lá, e todos os anos, depois que o pai do rapaz morreu, eles aumentavam mais do que deviam, e era uma encrenca. Chegava lá: quanto que deu o GPM? Deu 10, a gente quer 14. Não é possível. Mas o GPM, chegou um dia, ele começou a aumentar mais, e uma vez ele chegou a pedir assim, deu 16%, ele pediu 50%, e aí nós brigamos feio, e aí eu falei: não é possível, não dá mais para ficar perto desse cara, ele está toda hora se aproveitando da situação. Mas aí ficou naquela situação de como nós vamos conseguir um local adequado. E de repente a irmã vê esse salão vazio, passa a informação. Eu estava até em Boston, lá nos Estados Unidos, e aí eu pedi para o pastor Fábio e pastor Marcelo: vamos até lá e dar uma olhada e ver qual é a capacidade de som lá dentro, se tem como ecoar, se não tem, papapá. E eles vieram. Nesse interim, eu liguei para o dono de lá mesmo, já liguei para ele, comecei a conversar com ele, e ele começou a tirar uma: se você não está feliz, sai do galpão lá do outro. Eu falei: Deus, esse sujeito está provocando eu, estou sentindo provocado. Aí eu comecei a orar, falei: eu preciso responder, meu Deus, tal. Aí eles olharam aqui, vimos o valor, era um pouquinho mais baixo do que lá, e nós precisávamos fazer um monte de reforma, mas era um momento interessante, porque aqui tem salas e coisas do tipo, e eu marquei uma reunião com ele e fui até lá. Chego lá e falo para ele: eu estou em vista de um outro lugar, porque o seu salão agora está ficando caro demais para nós. Não, se você conseguir sair em 30 dias, eu nem cobro a multa de você. Eu tinha acabado de assinar por mais 3 anos. Acabado de assinar o contrato. Não tinha nem pago o primeiro mês dos 3 anos. Ele teria direito a 3 aluguéis. E eu falei: como assim? Ele falou assim: não, se você sair em 30 dias, como você deixou um calção, a gente desconta no calção e tudo bem, mas tem que sair em 30 dias. Eu, na hora, falei: Deus, chegou a hora da libertação. Falei para ele: eu saio em 30 dias. Ele falou: Marcos, você não sai em 30 dias. O que você tem naquela igreja instalado, e que reformar, colocar pintura e tudo, você não consegue. Eu falei: eu consigo. Se em 30 dias eu sair, você não cobra a multa. Ele falou: tá bom, assina um papel aí. Pastora Sheila, manda uma carta para cá, eu estou no escritório dele agora. Ele mandou na hora, já entramos, já assinei, ele assinou, saímos de lá, eu e o bispo, fechado. Cheguei aqui, contei para os obreiros: aconteceu isso, é desse jeito, é assim. Quando você contar a verdade, explica os detalhes, você mexe com o sentimento das pessoas. Todo mundo se levantou e falou: a gente sai em 30 dias. E o que era para ser em 90 foi em 30. Deu um trabalho fenomenal. Não dá nem para quantificar o que esses meninos trabalharam, o que aconteceu, no meio de tudo, a poeira e tudo mais acontecendo, tanto lá quanto aqui, culto arrancando pedaço, e eu fazendo culto, parava só para fazer o culto, depois voltava de noite a tirar o resto. Em 30 dias a igreja saiu de lá e veio para cá, porque houve unidade. Isso economizou 3 meses de aluguel que eu ia ter que pagar de multa. Naquela época, 180 mil reais.
A unidade faz a diferença. Quando você tiver que fazer alguma coisa na sua casa, no seu trabalho, junto com os seus amigos, não importa. Comece a mostrar o projeto, mostrar o objetivo. Neemias estava mostrando para eles o projeto. Eu orei, Deus falou, eu fui no rei, ele me deu as cartas, aconteceu isso. Aí o que eles falam? Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, esforçar as suas mãos para o bem. Quando você for sincero, objetivo, souber explicar, você vai angariar as pessoas para participarem. Eles vão gostar. Pode ser o que for, pode ser um passeio, pode ser uma empresa, pode ser um projeto numa casa, pode ser uma reforma, pode ser ajudar pessoas. Pode ver, aqui na igreja tem muito esse hábito. A bispa junto com a pastora Camila e outros pastores aí se juntam e vão ajudar uma pessoa numa casa. Então eles veem a necessidade. É incrível, em 2 dias, 3 dias no máximo, se levanta tudo. Se levanta a cama, se levanta a beliche, se levanta o colchão, se levanta, e começa as pessoas darem as coisas pessoais. Começa a dar as coisas que tem. Mas por quê? Porque quando você explica, quando você mostra o projeto, quando você faz as pessoas participarem do projeto, todo mundo começa a sentir que é importante. É diferente de eu falar: fulano, vai lá e faz lá. Ele fala: e eu vou ficar lá sozinho? Não, todo mundo se move naquela direção. Cada vez que acontece um negócio desse, lá em casa as coisas ficam um pouco complicadas. Vai embora a televisão, vai saindo tudo, né? Sai as colchas, sai. E isso nunca foi ruim, sempre foi bom. Mas por quê? Porque Deus sempre traz outras coisas melhores. De uma maneira ou de outra Ele faz. E nós precisamos estar entendendo que para a gente colocar as pessoas em unidade, você vai ter que ter um coração, vamos dizer assim, preparado. Você vai ter que ser sincero. Você vai ter que falar e mostrar para as pessoas o que você está falando. E aí as coisas vão acontecer. Quando nós falamos de milagres, nós vai ter um culto de milagres. As pessoas falam: será que vai ter ou não? Alguns já falam: vai ter. Porque quando eles oram tem milagre. Então nós vamos lá para ver. Vocês viram quantos testemunhos? Eu sei que ficou um monte para trás aí, mas quantos testemunhos foram contados nessas quartas-feiras? Alguém aqui recebeu algum milagre de quarta-feira? Levanta a mão. Você entende? Olha as mãos levantadas. Mas fora isso, teve gente em casa que foi abençoada e etc. Quando a gente fala assim: nós vamos para esse caminho, pode se levantar e ir, porque alguma coisa vai acontecer. Os sinais vão acontecer, as maravilhas vão acontecer, porque nós estamos juntos. Então a unidade, ela cria força. Uma pergunta para você: quando você está em dificuldade, quando você tem que vencer algo difícil, você tem tido coragem de compartilhar pedindo ajuda aos seus companheiros? Sim ou não? Pelo jeito é não, né? Porque ninguém falou nada. Sabe por quê? Se a gente não conviver, nós nunca vamos poder acreditar nas pessoas. Você tem que pensar que as pessoas, elas vão te mostrar quem elas são à medida que você tiver convivência com elas. Então, peraí, eu entro aqui no culto, assisto o culto, saio correndo pela porta, nem olho para trás. Eu não conheço as pessoas. Tem líderes? Tem pastores? Tem líderes de células? Tem líder de macro? Tem toda uma equipe preparada para te atender. Tem uma equipe preparada para te ajudar, para, se for o caso, ir com você até a sua casa, fazer lá um culto, fazer um trabalho de apoio. Mas você não chega perto deles, como é que você vai saber? Como é que você vai acrescentar essa identidade para a sua vida, se você não conhece ninguém, você não se permite? Tem EBF? Tem. Você vai trazer as crianças? Não. Tem trabalho de casais? Tem. Você vai vir com o seu marido ou com a sua esposa? Não. Ou seja, se você está agindo dessa forma, não está agindo para a unidade. Porque mesmo as pessoas da sua casa que não forem convertidas, também não desejarão. Porque eu lembro, no começo, né? Eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum, porque eu não gostava de igreja, eu não gostava de crente, para ser sincero. Eu achava crente um povo chato. Estou sendo sincero. Eles só falam de Deus, só Jesus, Jesus, Jesus.
Eu falava que tanto Jesus, cara, dá para falar do Palmeiras, dá para falar disso, dá para falar daquilo. Eles só querem falar de Jesus. Aí o dia que me converti, o que aconteceu? Só falava de Jesus. Aí eu descobri o que eles tinham, porque até então eu achava assim: eles são ETs e eu sou terreno. Então eu e eles não tem comunhão, não consegue. Mas o dia que eu descobri quem era Jesus, caramba, eu também quero isso. Eu quero ficar, tanto é que eu ia para a vigília de segunda, de terça-feira, de quarta-feira, para a vigília. Virava a noite inteira em casa de uma pessoa, a gente tirava todos os móveis da sala da pessoa, ficava todo mundo lá orando, falando em línguas e tal, a noite toda, até de manhã. Eu levava a bispa para casa, tomava banho, trocava, punha o terno e ia embora trabalhar no dia seguinte. Não dormia e não ficava cansado. E eu queria mais. Se no dia seguinte alguém falasse: tem vigília de novo, eu ia de novo. Mas por que loucura? É loucura porque eu vi algo que eu nunca tinha visto. Então o que me contaram era verdade, e eu comecei a participar daquilo. Quando você contar para as pessoas a verdade, quando você se abrir para participar da verdade, você vai começar a ter na sua casa algumas realizações. Pessoas vão lá e vão te ajudar. Você pensa que esses pastores querem ir na sua casa para comer seu pastel? Não quer dar nada para eles, não dê nada. Eles vão lá e oram por você do mesmo jeito. Eles estão lá para te abençoar, eles estão lá para te ajudar. Eu acho engraçado, o pessoal procura a gente aí, os pastores, assim ó: meu parente está com Covid e já foi desenganado do médico, parece que vai morrer amanhã, dá para o senhor ir lá? A gente não é Deus, nós somos simplesmente aqueles que pedem, entram na misericórdia de Deus. Senhor, o senhor pode, por favor, em nome de Jesus, o senhor pode ir lá e fazer o milagre? Mas Ele é Deus, nós somos só apenas intercessores. Agora, se você der um tempinho, eles vão abrir, colocar no grupo das mulheres da oração, vão fazer todo um trabalho, vão começar a se disponibilizar para ajudar a família, para às vezes dar uma cesta básica, apoiar quem está passando apertado. Então nós precisamos compartilhar, e você tem tudo isso na sua igreja. Tem pastores, tem líderes, tem de repente você tem até às vezes irmãos que são convertidos, amigos que são convertidos. Se libere para crescer nessa visão, né? Coragem. Peça ajuda, não fica parado esperando as coisas acontecerem para depois ir lá falar: eu sempre tive problema no meu casamento, eu sempre tive problema na minha casa, sempre tive problema. Vai logo no departamento, aqui dentro tem departamento de tudo, irmão. Tudo que você imaginar tem. Se você tem problema com criança, tem. Se tiver com adolescente, tem. Se tiver com jovens lá, tem. Se tiver com casado, tem. E além de tudo, ainda tem a bispa ali, que qualquer coisa ela ministra e faz qualquer coisa que precisar, está à disposição. Os pastores, a equipe está totalmente à sua disposição, só precisa você querer. Nós queremos unidade, ajuntamento, fortalecimento. E quinto e último, coragem para viver o novo requer a escolha de encorajamento. Não tem horas que falta uma palavra? Vai lá, você vai vencer. Em Neemias 4,14 fala assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro e cada um à sua obra. Eles estavam com medo, por quê? Porque Sanbalat e Tobias, aqueles amonitas, eles queriam atacar eles, de uma forma ou de outra. Eles não queriam que construísse o muro, que fechasse o portão, porque eles estavam se aproveitando daquelas pessoas. Mas aí Neemias vai até lá e vê toda a equipe de trabalho com medo e fala para eles: ei, não tenha medo, nós temos uma promessa da parte de Deus, nós temos um envio. Alguém tem promessa de Deus aí? Então você tem um envio de Deus para fazer o que você está fazendo. Seu casamento é abençoado porque Deus está lá. Sua família é abençoada porque Deus está lá. Seus filhos são abençoados porque Deus está lá. O seu trabalho é abençoado porque Deus está lá. Sua empresa é abençoada porque Deus está lá. Não importa o que acontecer, não tenha receio. Depois daquilo, sabe o que aconteceu a partir dali? Cada um daqueles que trabalhavam para construir o muro, arrumar as coisas, numa mão eles tinham a pá ou o que fosse para trabalhar, e na cinta eles tinham a espada. Aí falou: que loucura! Eles trabalhavam municiados.
Parte estavam na tarefa, parte estava guarnecendo os cantos, onde era aberto. Eles estavam trabalhando, sabendo como a guerra não tinha parado. Eles não estavam assim, vamos só trabalhar, ou então vamos ficar só com a espada. Não, os dois, vamos fazer tudo. Mas o mais forte para eles, que gravou no coração deles, é que eles estavam debaixo do envio. Eles estavam lá com a autorização do rei, com a bênção de Deus, e tinham ali tudo que era necessário para vencer. Ter coragem para viver o novo é um processo. Diga, ter coragem para viver o novo é um processo. Quando você entender isso, você vai ver que ninguém sai do 0 para o 100. Ninguém sai do primeiro degrau para o último degrau. A gente vai subindo degrau por degrau, a gente vai preparando. Por isso que eu falei para você, coloque o papel, escreva lá o seu preparo e deixe uma parte em branco para você completar. Cada dia você vai perceber que tem mais alguma coisa para ser adequada ou adaptada. Fique ligado, vai começar a entender que tudo que você está fazendo tem começo, meio e fim. Deus está com você. Você não está sozinho. Fala para a pessoa do seu lado aí, você não está sozinho. Você está muito bem acompanhado. Você tem a promessa, né? Nós somos filhos amados, filhos de Deus. Por isso, diante dessa grande família, irmãos e irmãs, vivemos uma preocupação com o todo. A gente anda junto. Era isso que Neemias estava ensinando eles. Espera aí, pessoal, nós vamos todos vencer, nós vamos todos alcançar, nós vamos todos realizar. Então não vamos ficar pela metade, né? Temos que acreditar e levar nossos irmãos a acreditarem também. Nós temos que nos preparar e levar nossos irmãos a se prepararem também. Temos que ter atitude e levar nossos irmãos a terem atitude também. Temos que viver em unidade e levar nossos irmãos a viver em unidade também. Você é um polo de atração, de estabelecimento, e nem percebeu. Deus lá na sua casa levantou, mas levantou eu primeiro. Que legal, você é esse polo que vai magnetizar, que vai estabelecer o poder de Deus naquela casa. Você vai ser a ferramenta para mudar a vida de todos. Talvez você não tenha percebido isso. Na minha casa, por acaso, fui eu o primeiro a me converter. Na casa da bispa não, a mãe dela já era convertida. Mas na minha casa, nossa família é católica desde que existe, né? Tudo. Meu pai conhecia padre, tinha muita amizade, eles iam em casa, ele trabalhou para o Círculo Operário de Ipiranga, etc. E tinha muitos padres lá. E daí, de repente, um dado momento, o filho dele sai da linha e começa a ir para uma igreja evangélica. E começa a ter uma mudança, né? Deus pega. E aí, a casa, a família, os irmãos começam a estranhar: quem é esse cara? O que deu nele? Está abandonando a fé, está isso, está aquilo. A primeira coisa que aparece na cabeça da pessoa, ele está perdendo a visão, ele está sendo enganado. E aí começam discussões, e você continua na posição, porque você precisa mostrar que Deus não é uma fantasia, que não é um momento, que Ele era, Ele é e Ele sempre será. Por isso, os convertidos devem fazer a diferença. Não é os não convertidos. Mas alguém fala mal de mim. Essas pessoas que estão lá atacando você não são convertidas. Você é o convertido, você é aquele que assumiu a Deus. Então você vai ter força para dizer: eu não vou me mover por essas pessoas. Eu tenho encorajamento. Agora imagina, você começar a ter palavras proféticas para a sua casa. Talvez marido, talvez esposo, talvez filho, talvez filha. E ver o que você falou acontecer. Eles começam a te respeitar. Eles começam a reconhecer em você o poder de Deus. É outra coisa. Nós precisamos ser os encorajadores, mostrando. Porque quem acredita, ele se prepara, ele toma atitudes no tempo certo, com certeza vai viver em unidade e saberá viver o encorajamento. Você é essa fonte. Você precisa se posicionar dessa maneira. Os outros à sua volta vão começar a perceber: você é diferente. Você não é um cara normal. Você tem alguma coisa diferente. Você faz coisas diferentes. E aí, mesmo que eles não queiram, mais adiante eles vão começar a te respeitar. Eles vão começar a falar assim: se ele falou, é melhor não fazer isso não, vai dar errado. Porque quando ele fala, ele tem um sétimo sentido, ele tem um sexto sentido. Você já ouviu essas frases?
Nossa, parece que esse cara, né, sei lá, ele tem um sexto sentido. Não tem sexto sentido, ele tem o Espírito Santo. Ele fala da parte de Deus, ele fala daquilo que Deus está falando, e aí as pessoas vão começar a mudar o perfil. Nós vemos a dificuldade, e nós sabemos que Deus quer fazer coisas maiores, coisas tremendas, e precisa usar a sua vida. Então, comece a encorajar quem está em volta de você, mostrando o poder de Deus, mostrando o que Deus fez, a promessa que Deus tem. Mas como é que eu vou mostrar uma promessa se eu não oro com a minha esposa, não oro com meu marido, se eu não oro com meus filhos? Como é que eu vou dizer para eles que é isso que Deus vai fazer, se eles nunca nem ouviram falar? Comece a mostrar para eles, comece a orar com eles. Faça como eu vi um pastor contando uma vez que ele fez. Chegou lá, ninguém era evangélico, tinha espírita, tinha tudo, e aí ele começou a orar o Pai Nosso e mostrar para eles em cada pedacinho do Pai Nosso o que Deus estava falando. Final da história tinha gente chorando. Por quê? Porque é uma oração tão simples, mas tão completa em todos os sentidos, e nós precisamos entender isso. Ele é o pão nosso de cada dia. Ele tem preparado o céu na terra para você viver. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Se você separar e fizer um dia só, você vai falar para o seu marido ou para alguém lá, quem quer que seja a pessoa, vai dizer: nossa, eu sempre rezei isso e nunca vi nada disso, era só para amém. Mas você vai falar para ele exatamente o que Deus está dizendo através. Você vai começar a poder profetizar no meio das palavras que você está falando. É muito importante. Se você entender isso, vai vencer. Neemias não se intimidou, não voltou atrás, não baixou a guarda. Ver as dificuldades, né, com ele, é verdade, e ele venceu. Houve oposição, é verdade, e ele passou por cima dela. O inimigo nunca se dará por satisfeito. Você pensa que, mas eu pensava assim, né, quando eu me converter, aí as coisas vão ser diferentes, eu vou abandonar todas as coisas erradas que eu faço e nunca mais vou ter problema. Não, o inimigo continua ativo, está aí. Nós vamos vencer todas as situações, porque quem garante a sua vitória é Jesus Cristo, e Ele está com você. Ele vai te dar essa vitória. O inimigo pode tentar, mas ele veio para cair, para ser abatido. Você tem coragem, você é determinado, e o Senhor vai responder a sua determinação. Tem crente determinado aí? É isso que Ele quer. Se você entender isso, nós vamos viver e vencer as situações. Escolha viver o novo de Deus que Ele tem para a sua vida. Você acredita que já tem coisas novas para a sua vida? Está esperando o que para colocar no papel e começar a buscar o objetivo? Se você acreditar, acredita ou não? Todas as vezes que as pessoas me contam que perderam o emprego, eu sempre digo para elas o seguinte: Deus tem algo maior, melhor. Preste atenção, porque coisas novas virão para a sua vida. Preste atenção. Mas acontece que fechou, que não sei o que lá. Preste atenção. Deus está fazendo, está trazendo liberação. Por quê? Porque Deus não faz nada à toa. Sempre há uma razão. Quando Ele quer mudar alguma coisa, assim, até estranho. Eu lembro de um amigo que roubaram o carro dele e ele ficou endemoniado na hora. Roubaram meu carro e tal. E depois nós conversamos e ele falou assim: é verdade, aquele carro lá não valia nada. Aquele carro vivia quebrando o miserável e tal. Eu empurrei aquele carro e tal. Eu falei: tá vendo? Por que você não vendeu o carro? Mas quem ia querer comprar? Deus teve que tirar. Deus deu um fim na sua tranqueira para você buscar algo novo. E ele foi, e pouco tempo depois ele realmente comprou um carro novo. Aí ele comprou na loja direitinho, comprou novo mesmo, e veio com garantia e tudo. Ele falou assim: cara, coisa mais estranha, já faz uma semana que eu não tenho que trocar pneu. Uma semana. Eu falei: seu miserável. Ele trocava quase que semanalmente. Agora eu não preciso mais, o carro não precisa, o pneu está novo. Nem está acostumado a viver o melhor que Deus tem para ele. Querido, se acostume a viver o melhor que Deus tem para você. Comece a desejar Cancún como algo real, como algo seu, algo que faz parte da sua vida. Coloca a data. Eu amo falar isso para as pessoas. Coloca a data. Às vezes vinha casalzinho. Agora ninguém mais procura gente, né? Ninguém procura velho para falar de casamento, porque os jovens. Mas na época que eu era o pastor novo da igreja,
Chegava lá, porque a gente quer casar, mas não tem como, não tem dinheiro, não tem isso, tem aquilo. Eu falava, parou, coloca a data, dia. Mas como assim? Ora e fala, Deus, eu preciso de um dia. Quando você colocar o dia, o resto virá. E até hoje, todos aqueles que eu orientei assim, nenhum deu errado. Todos eles, um ganhou toda a geladeira, fogão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O outro ganhou o quarto inteiro, outro ganhou não sei o que. Até casa teve um deles que ganhou. O pai acabou pegando uma dívida que tinha, tomou a casa e deu para ele, falou, o cara não paga a casa, fica com você vai morar nessa casa. Quando você entender isso, você vai começar a entender que Deus tem tudo que você precisa, mas você precisa estar pronto para viver a promessa do Senhor, para acreditar na promessa do Senhor. Então, coragem para viver o novo, acreditar, se preparar, ter atitude, viver em unidade e encorajamento. Se nós entendermos isso, tua casa mudou, tua família mudou, teu projeto de trabalho mudou, vai ser completa essa mudança para você. Amém? Você crê nisso? Então fala aí, fala assim, eu tenho coragem para viver o novo. A partir de hoje, eu acredito, eu me preparo, eu terei atitude, eu vou viver em unidade e vou encorajar minha família toda a vencer. Sua boca vai ser uma boca profética. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Fala uma palavra profética para alguém aí perto de você, uma só. Fala para ele riqueza, fala para ele prosperidade, fala para ele casamento perfeito, fala para ele alegria, fala para ele satisfação, fala para ele trabalho, fala alguma coisa. Profetiza, filho do homem, profetiza prosperidade, tudo que você quiser, em nome de Jesus.